dando seguimento ao nosso canal Geopolítica e de Geoeconomia, hoje nós vamos falar do absurdo que foi publicado, né, pela Receita Federal, a questão dos rendimentos, do patrimônio das pessoas que têm os maiores salários no Brasil. E olha, o escândalo é tão grande, né, que a gente tem que abordar isso de uma forma, eu que trouxe aqui esse assunto de uma forma para a gente entender, né, a fundo o que está acontecendo de fato com o Brasil, porque não é possível que essa realidade que foi colocada pela Receita Federal, onde os salários estão concentrados em setores que não são produtivos para a sociedade, é uma coisa que é um escândalo, é chocante, certo? Então eu vou desenvolver aqui alguns pontos para a gente entender melhor como que a gente chegou a esse ponto, né? E que é uma coisa traumática para o Brasil inteiro, né? Eu diria que isso vai causar muitos problemas ainda no futuro, certo? Então vamos lá. Então, o que a Receita Federal mostrou através da liberação desse acesso é o seguinte, que os funcionários públicos, tendo em primeiro lugar o funcionário de cartório, né, que é basicamente um cobrador de imposto, ele está cobrando imposto para haver o registro de um documento, ou seja, é como se fosse uma extensão de um serviço público. Gente, essas pessoas que não produzem nada, não produzem um lápis, não produzem uma caneca, não produzem um celular, não produzem, sei lá, um tubo de cola, não produzem um palito de dente, essas pessoas são as que têm o maior patrimônio e salários do Brasil, certo? Olha só que coisa absurda, tá? Então, já começa aí a gente entender essa situação. As pessoas que estão no setor público são as que têm o salário mais alto do Brasil e o maior patrimônio, ponto. Né? Declaração de imposto de renda. Segundo ponto aqui, a esquerda e os nacionalistas vivem dizendo que o Brasil é um país capitalista até demais, que o Brasil segue os padrões do neoliberalismo americano. Aí eu pergunto para você, diante desse cenário exposto, aonde que o Brasil pode ser considerado um país de fato capitalista? Sendo que a renda está toda concentrada na mão de pessoas que detêm o poder da caneta. A esquerda, os comunistas, sei lá, todos do Brasil, inclusive a esquerda que está no poder agora, vive dizendo que o Brasil é capitalista até demais, que os empresários são exploradores. Gente, a pessoa que quer abrir um negócio, um MEI, ela vai ter que pagar, desembolsar. Eu dei uma pesquisada ali por cima, eu vi que é mais ou menos em torno de R$100 para você ter um registro do MEI, para você funcionar como MEI. E isso sem ter ganho um centavo, viu? Você não ganhou nada ainda. Mas você faz o registro, já tem que pagar mais ou menos R$100. Como que isso é possível? Entende? Ao mesmo tempo, a renda toda concentrada em meia dúzia de pessoas que estão no poder do Estado e que determinam, às vezes, muitas vezes, o aumento do próprio salário. A gente pode dizer com toda certeza, sim, que o Brasil é um país socialista, certo? Que tem um pequeno mercado aberto. E esse pequeno mercado aberto é regulado. Então, por isso que eu digo, esses dados aqui da Receita Federal são muito importantes para a gente desenvolver esse assunto, pessoal. Para a gente parar de ficar debatendo nos termos da esquerda. A gente debate as coisas no termo da esquerda. A gente debate as coisas nos termos da universidade, que geralmente segue o padrão de linguagem e de informação da esquerda. Só que esses dados estão deixando claro que o Brasil não é um país capitalista selvagem, como os idiotas da esquerda falam. Ou como os nacionalistas falam, não, nós temos que defender o Brasil do capitalismo, vamos seguir o modelo da Rússia, do Putin, que é bom. Não, aqui já é esse modelo que não é o capitalismo, certo? Terceiro ponto aqui. Aqui a coisa fica mais pesada porque nós temos uma estrutura criada para chegar a esse ponto de concentração de renda e desigualdade. A Constituição de 88 cria a base dessa desigualdade toda.
E como eu já falei em outro vídeo aqui, a Constituição de 88 ela tem o objetivo de criar uma sociedade dos anos 70, né, baseada em cargos para todos, em empregos para todos, todo mundo trabalhando em repartição pública, todo mundo trabalhando em setores controlados pelo governo, ou seja, aquela ideia dos anos 70 de pleno emprego, aquela coisa da União Soviética, de todo mundo trabalhando, tudo certinho. E aí o que acontece? Criaram um superpoder para o Estado, por isso que o Brasil não consegue fazer privatizações. É por isso que esses setores públicos são os que têm mais poder e aumentam mais o próprio salário. Ou seja, a Constituição de 88 ela deu as bases para a gente chegar nesse absurdo, onde os empreendedores não têm vez, simplesmente o empreendedor não tem vez, ele não tem voz, né? E é tratado como vilão ainda, como explorador. Olha só o tamanho do absurdo, certo? Outro ponto aqui que a gente tem que perceber, no Brasil, né, que eu sempre falo, o pior cenário sempre acontece, né? Se a gente voltar no tempo e a gente pensar assim, olha, nos anos 90 lá, o Lula, com aquele radicalismo dele, de socialista, o pior cenário que podia existir era o Lula se eleger presidente do Brasil. E olha, aconteceu, e aconteceu 4 vezes. Então, né, nesse ponto, a gente tem que entender o seguinte, ó, o próprio Estado vai criar leis para que esse sistema continue. Então, a ilusão de dizer que esse negócio de cartório é coisa do passado, esse negócio aí dos super salários do funcionário público, isso aí está mudando com a digitalização. Isso não, gente, não é assim que funciona. A Constituição de 88 ela dá poderes para que as pessoas que estão no Estado criem mais leis e mais regulamentações para que eles continuem lá recebendo o salário deles certo e o setor privado quebre. Basicamente é isso, ou seja, a Constituição autoriza o ataque à iniciativa privada. E não esqueça que essa mesma Constituição de 88 diz que a propriedade privada tem que se servir aos meios sociais, a promoção social, ou seja, dessa forma a propriedade privada no Brasil ela está subjugada ao Estado, e se está subjugada ao Estado, ela está subjugada às decisões dos políticos, certo? Então, vai vendo aí como esse cenário vai se piorando para o Brasil. Eu nem falo do Brasil de agora, do futuro, né? Porque se não mexer nisso aí, a situação vai ficar cada vez pior. Então, como é que fica diante desse absurdo todo o empreendedor, né? Basicamente, o que a gente está vendo, como eu comecei a falar aqui no início do vídeo, o Brasil tem um pequeno mercado com alguma liberdade. Um pequeno mercado com alguma liberdade. Esse mercado, todo dia, ele é atacado pelo Estado, pelo governo, que quer dificultar e repartir o poder, alocar esse poder do mercado na mão de controlar, né? Colocar na mão de certas pessoas, certos indivíduos alinhados com o Estado e com os políticos. Então, pessoal, diante desse cenário, eu posso dizer para vocês o seguinte: nos próximos anos vai ser cada vez mais difícil empreender no Brasil, a perseguição vai aumentar, né? A gente já vê aí que a polícia prende empreendedores, né? Pessoas que vendem na rua, a polícia bate, prende nas pessoas que vendem produtos na rua como se fossem os piores bandidos possíveis. Eu acho que nem os traficantes são tratados do jeito que aqueles vendedores de rua são tratados no Brasil. Então, daqui para frente, nós estamos vendo que essa Constituição de 88, ela criou as bases para um ataque cada vez mais violento e criminoso contra a iniciativa privada. E olha, eu quero dizer o seguinte, né? É óbvio que isso aqui já coloca o Brasil fora das leis internacionais. É óbvio que isso aqui já coloca o Brasil como uma ditadura de terceiro mundo, que é o que o Brasil é, uma ditadura de terceiro mundo que tem uma democracia no papel. Só que na prática, quem define os rumos do país é quem está por detrás do estamento burocrático, quem está por detrás do sistema, né, que manda nas leis e nas determinações do que vale e do que não vale no Brasil. Então eu acho que os órgãos internacionais deveriam de ver isso aí e denunciar. Os países que defendem a liberdade deveriam de ver isso aí e denunciar, porque não é possível. Não é possível. E eles vão avançar. Não pense que vai parar por aí. Porque eles têm que acabar com a iniciativa privada, eles têm que acabar com o pequeno empreendedor, eles têm que partir para cima de toda a livre iniciativa. Por quê?
porque eles, como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, eles não podem fazer com que crie novas elites burguesas em vários lugares do Brasil e essas elites tendo independência em relação a esse poder total, elas podem se tornar imprevisíveis, né? Então eles querem controlar o poder através de um Estado que está ficando cada vez mais autoritário e ladrão da população, né? O Brasil se tornou um presídio, uma prisão, né? A pessoa nasce presa e escrava do Estado, né? Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Aqui nesse canal tem mais vídeos sobre geopolítica, geoeconomia e outros assuntos importantes sobre dinheiro, sobre psicologia, sobre filosofia. Tem vários assuntos aqui que eu trago nesse canal. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau.